Lucas capítulo 23, eu quero ler com você aqui na minha Bíblia. Eu quero ler só um versículo, versículo 46, ok? Diz assim, Lucas 23, 46. Jesus clamou com grande voz, ou seja, foi um grito. Ele gritou, Pai, eu não vou gritar por causa das crianças. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou, ou seja, morreu. Deixa a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado. Obrigado por essa palavra do irmão Cláudio, não é que ele falou para a gente se encher do Espírito Santo, para o Espírito Santo não ocupar só uma parte tímida do nosso ser, mas para que o Espírito Santo seja a nossa essência, ocupe todo o nosso ser, e nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Tua palavra diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nessa noite, Senhor, nós clamamos, Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nos conduza, nos guia, nos dê sabedoria, nos dê revelação da Tua palavra. Enche o nosso coração de fé na palavra. Nós clamamos isso e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, muito bem, queridos, olha só, é muito lindo, né, esse texto, olha só, vou ler de novo. Então Jesus, clamando em alta voz, ele está na cruz, ele está pregado na cruz, são as últimas palavras de Jesus aqui na terra, como homem aqui na terra. Então ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foram as últimas palavras de Jesus aqui, então preste bem atenção. Essa semana eu pensei muito nesse texto, né? Eu estava lendo a minha Bíblia e li esse texto, porque a gente tem falado muito sobre vitória, não é? A gente tem falado muito sobre vitória nesses últimos dias. Semana passada nós falamos da grande vitória do Moisés, sobrenatural, quando ele tirou o povo de Israel do Egito. Nós mostramos os princípios que ele praticou. Nosso Deus é um Deus de princípio, e a gente aprendeu muito com Moisés, não é? Eu lembro que a gente falou agora há pouco tempo sobre o José, e aprendemos princípios tremendos de vitória, de conquista com o José, com o Davi, com o rei Ezequias. A gente tem falado muito sobre isso. Eu me dei conta de tanto que a gente tem falado sobre esse assunto, tanto que o Espírito Santo quer a nossa vitória e tem dado para a gente essas palavras. Aí, quando eu li esse texto, veio a seguinte convicção no meu coração: meu Deus, não existe uma vitória, uma conquista de um homem. Eu estou falando de Jesus homem, ok? Não existe um homem que conquistou mais do que este aqui. Não existem vitórias, nem podemos comparar as vitórias do grande Moisés, do grande Davi, do grande José, desses homens poderosos, cheios de fé, com essas vitórias aqui, ok? Então, quando eu li esse texto aqui, que foram as últimas palavras, a última frase de Jesus na cruz, veio uma curiosidade em mim. Eu falei, puxa vida, eu quero estudar o que Jesus falou da cruz, ok? O que foi que ele falou da cruz? E fui estudar sobre o que Jesus falou da cruz. Irmãos, vocês vão ficar impressionados com o impacto dessas verdades, desses princípios que eu vou compartilhar com vocês, esses princípios de vitória. Amém, queridos? Vocês vão ficar impactados. Agora, ele falou 7 palavras, ou 7 frases. E o 7 na Bíblia é importante, não é? O 7, porque, irmão, o 7 é um número de conquista, é um número de completo, não é? É um número de plenitude. Foram 7 dias que Israel deu as voltas em Jericó, não é? E no 7º dia eles deram 7 voltas. Não é a semana, que é uma semana que a gente conquista também, tem 7 dias. E o 7º dia é um dia especial para Deus, não é verdade? Entende? Então, irmãos, o 7 Naamã precisava de uma vitória, uma cura. E o Eliseu mandou ele dar quantos mergulhos? 7. Então, 7 é um número muito importante, irmãos. E são 7 verdades poderosas, 7 palavras que Jesus fala na cruz. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Mas antes de eu falar esses princípios, deixa eu falar para vocês o que é que ele conquistou na cruz primeiro. Ok? Então, a primeira coisa que ele conquistou na cruz
foi uma vitória completa contra Satanás. Quer ver? Me acompanha aqui no telão, Colossenses 2,15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Eu vou de novo. É muito importante esse versículo, olha só. Colossenses 2,15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles aonde? Onde que Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios? Diga bem forte, na cruz. Então, a primeira vitória de Jesus na cruz. Olha só, o meu tema hoje à noite, a vitória da cruz. Então, a primeira grande vitória de Jesus foi contra Satanás na cruz. Não é? Irmãos, ele não venceu parcialmente, ele venceu completo. Ele venceu totalmente. Ele colocou Satanás ao desprezo. É como se fosse um nocaute. Pã, ele desmaiou. Não é? O juiz fez a contagem, irmão, não teve jeito de levantar. Ele foi totalmente derrotado. Não tem nem direito de a revanche. Foi destruído, detonado. Os expôs ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz. Então, a primeira vitória desse homem, chamado Jesus. Por isso que eu digo que não tem comparação na história. Ele venceu Satanás para sempre. Quem está me entendendo? Segundo lugar, segunda vitória de Jesus na cruz. Ele quebrou a inimizade com Deus. Ele se tornou amigo de Deus. Isso parece ser forte, mas você vai entender. Efésios 2,16 diz assim, olha. Por intermédio da cruz, Jesus destruiu a inimizade com Deus. Como foi destruída a inimizade com Deus? Eu não ouvi. Como foi destruída a inimizade com Deus? Espera aí, pastor, mas Jesus não era inimigo de Deus. Irmão, quando Jesus veio para a terra, ele veio para resolver um problema. Porque o pecado do homem fez o homem inimigo de Deus. E quando Jesus se fez homem, ele se colocou na mesma posição de inimizade contra Deus. E foi lá na cruz que essa inimizade foi quebrada. Quem está me entendendo? Foi na cruz que Jesus, esse homem Jesus, pela vida que ele viveu, ele quebrou essa inimizade, ele se tornou amigo de Deus. Olha só, nós temos já duas conquistas desse homem chamado Jesus. Em primeiro lugar, uma vitória completa contra Satanás. E depois, amizade, vamos chamar de amizade com Deus. Ele restaurou a amizade. Eu estou falando dele, eu estou falando da conquista dele. Ele veio aqui, o homem, a humanidade estava em inimizade com Deus. E a vida desse homem na cruz, quando ele morre na cruz, ele restaura a amizade do homem com Deus. Terceira conquista, terceira vitória de Jesus na cruz. Ele se tornou o rei das nações. Hebreus 12, versículo 2 diz assim, olha. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Por causa da alegria que lhe estava proposta, não fazendo caso da vergonha, e ele está assentado à destra do trono de Deus. Quem está me entendendo? Qual foi a terceira vitória de Jesus na cruz? Ele se tornou o rei. Ele se tornou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Irmão, dá para comparar? Dá para comparar com Moisés? Dá para comparar com Davi? Dá para comparar com José? Dá para comparar com qualquer homem? Dá para comparar com o apóstolo Paulo? Não dá. Irmão, ninguém conquistou essas coisas. Ninguém se tornou o rei dos reis e senhor dos senhores, não é? Ninguém venceu completamente Satanás, ok, queridos? Foi ele que fez isso para nós. Ninguém restaurou a inimizade com Deus. E a última coisa aqui, para eu entrar nessa revelação poderosa do que Jesus falou na cruz. Então, a quarta conquista aqui, a autoridade. Olha o que diz Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. E pelo
que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, não um nome, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceberam? Esse homem Jesus, ele teve uma vitória completa contra Satanás. Ele se tornou amigo de Deus. Que mais que ele fez? Ele se tornou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que mais? Ele adquiriu uma autoridade, um nome, irmão, que está acima de todo nome, não é? Até formou um acróstico, eu não sei se vocês perceberam, eu gosto de acróstico porque ajuda a gente a guardar, não é? Olha só, quer ver, ó? Vitória contra Satanás, não é? Amizade com Deus, não é? Reino, rei das nações e autoridade. Formou o quê? Vara no diabo, aleluia. Então não esqueça disso, não é? Agora preste atenção, irmãos, nós vamos entrar aqui nessa revelação, sabe por quê? Veja bem, o que o Espírito Santo falou no meu coração? Que essas coisas estão disponíveis para mim. Irmão, eu não preciso fazer nada para ser salvo, a salvação é de graça, mediante a fé. Mas a minha vitória aqui na terra, depende de eu praticar os princípios da palavra de Deus. Então preste atenção. Se você está passando uma grande luta, em qualquer área da sua vida, vamos lá, no seu casamento, não é? Está sofrendo, isso é uma cruz, você está sofrendo, e aí você não sabe como vencer, você não sabe como ter vitória na sua cruz. Espera aí, pastor, como assim a minha cruz? Jesus disse o seguinte, irmãos: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser o meu seguidor, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quem está me entendendo? Irmãos, nós tiramos isso do evangelho, ninguém quer cruz, mas nós temos essas experiências com a cruz todo dia. Foi Jesus que disse. Se nós quisermos ser seguidores dele, nós vamos aprender a lidar com a nossa cruz, ok, queridos? Então, eu quero te dizer que cada uma dessas coisas que Jesus conquistou, nós podemos conquistar. Então nós podemos ter uma vitória completa contra Satanás. Satanás não pode entrar e bagunçar nossa família, nossa vida, nossa saúde. Não. Ele tem que ser totalmente derrotado. Quem está me entendendo? Irmão, nós precisamos restaurar essa amizade. Espera aí, pastor, eu sou amigo de Deus, irmão. Como pastor, eu ouço isso todo dia. Pastor, ora lá por mim, porque o Senhor tem assim, o Senhor é mais chegado do chefe. Que isso, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, ele preparou um novo caminho que nos dá livre acesso à sala do trono. Mas as pessoas se sentem longe de Deus. Ora lá por mim, pede lá para Ele. Aí eu vou lá no monte receber uma oração e uma palavra, porque eu não tenho intimidade, eu não consigo me aproximar de Deus. Não, irmãos, não, está tudo errado. Diga, eu sou amigo de Deus. Não é? Então, a outra coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia diz em Romanos 5,17, olha só, que aquele que recebeu a abundância da graça. Quantos receberam a abundância da graça? O que é isso? Você não merecia e foi perdoado. Então olha só, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Como assim, pastor? Dom da justiça? Eu não sou justo. É sim, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado no seu lugar, para que você fosse feito justiça de Deus. Amém, queridos? Então, aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Ah, pastor, eu sei que quando eu morrer, eu vou morar no céu e lá no meu condomínio vai ser tudo rua de ouro. Não, você não entendeu. Aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Reinará em vida, a saber, com Jesus Cristo. Então, irmãos, essas coisas que Jesus conquistou na cruz dele, eu preciso conquistar na minha, dia a dia. Quem está me entendendo? Então muita gente, vem uma cruzinha, primeiro preguinho, já desiste, não conquista, já começa a reclamar, já começa a murmurar, nunca cresce em autoridade,
nunca consegue ter vitória contra Satanás. Satanás bagunça com a vida dessa pessoa, não é? Sabe, em vez de ser vara no diabo, vitória contra Satanás, amizade com Deus, reinando agora, não é? Autoridade, um nome que Satanás respeita, um nome que tem uma posição no mundo do espírito. Irmão, em vez de ser vara nele, é vara na gente, está errado. Por quê? Porque quando a gente passa por essas situações de cruz, a gente não sabe lidar com isso. Então quando eu li isso aqui, não é, essa semana, eu até compartilhei com a minha família, eu disse, meu Deus, está aqui o tempo todo, eu não tinha visto ainda. Aí eu disse, eu vou levar a igreja domingo a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, na cruz dele. E nós vamos aprender com ele princípios poderosos, ok, queridos? Não se assuste, são 7 frases dele, 7 palavras, mas vai dar tudo certo. Hoje a gente conseguiu de manhã e terminar no horário, e vamos terminar no horário também, tá bom? Mas eu precisava que vocês entendessem essa introdução. Então vamos ver comigo aqui, irmãos, essas 7 frases que vão nos ensinar a vencer, vão nos ensinar a vitória da cruz, vai nos ensinar a obter os mesmos resultados do homem Jesus na sua cruz. Nós vamos aprender com ele aqui nessa noite, ok? Quem está comigo? Aleluia. Vamos lá, então, em primeiro lugar, vamos ver. A primeira palavra, eu estou chamando de palavra a frase toda, ok? Palavra no sentido de quando a gente recebe uma palavra de alguém, né? A gente não diz, alguém me deu uma frase. A gente diz, alguém me deu uma palavra. Não foi uma palavra, foi uma frase. Eu estou chamando de palavra, ok? Então a primeira palavra de Jesus, Lucas 23, 34, diz assim: contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, irmão, qual que é a primeira palavra que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes. Qual que é o princípio que ele nos ensina aqui? Nós precisamos vencer o emocional. Irmão, se nós não vencermos o emocional, jamais nós daremos certo na vida. Anota aí no seu coração. Eu vejo tanta gente, irmão, que está lá atrás, está preso lá no abuso, não é? Na infância, que está preso lá na trapaça que sofreu, na injustiça que sofreu, e carrega essa bola de ferro a vida inteira. Irmão, Jesus está pregado na cruz injustamente, e Ele está orando pelas pessoas que estão fazendo mal para Ele. Quem está me entendendo? Irmão, isso é o primeiro princípio na nossa cruz. Ok? Quando a gente passa por essas coisas, irmãos, qual que é a nossa tendência? É a gente reagir contra quem está nos prejudicando. Então isso não é tomar a cruz e seguir Jesus. Quem está me entendendo? Eu ouvi isso a vida inteira. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso na prática? É perdoar aqueles que estão me maltratando. Jesus fala isso em Mateus 5,43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem quer ter a vitória da cruz? Quem quer ter vitória completa contra Satanás? Fala bem forte. Quando eu perguntar, aí você interage. Eu começo a acreditar que você está entendendo e eu fico cheio de fé. Então vamos lá. Quem quer ter essa vitória contra Satanás? Não é? Quem quer restaurar essa? Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer reinar em vida? Quem quer ter autoridade? O que tem que fazer? Tomar a cruz. Tomar a cruz. E como que é tomar a cruz? Perdoar quem está me fazendo mal. Irmão, eu digo que Jesus era como o sândalo. Jesus era como uma árvore de sândalo. Sabia que o sândalo é uma árvore poderosa? Que tem um perfume caríssimo, um perfume maravilhoso. E quando o machado agride o sândalo perfuma aquele que está derrubando ele. Jesus era assim, não é? Jesus era assim. Então, primeira chave aqui, irmãos,
perdoar essas pessoas. Um exemplo muito forte na Bíblia para mim é do Eliseu, o profeta Eliseu, quando o rei da Síria manda perseguir o Eliseu, matar o Eliseu, porque o Eliseu, Deus falava com ele, e o Eliseu revelava para o rei de Israel as emboscadas do rei da Síria. Então qual era o problema? Vão matar o Eliseu, porque é o Eliseu que ouve e revela, e a gente não consegue pegar o rei de Israel. E eles foram atrás do Eliseu, e aí quando eles estavam ali no monte onde o Eliseu estava, o Eliseu orou. Pensa, um exército poderoso da Síria lá embaixo. Ele orou: Senhor, fere os olhos dele de cegueira. Aí todo mundo ficou cego. O Eliseu desceu ali e perguntou: quem que vocês estão procurando? O profeta Eliseu. Os caras todos cegos. Ele disse: eu vou levar vocês lá. Eu vou levar vocês até ele. E aqueles cegos, aqueles soldados cegos seguiram o Eliseu. O Eliseu levou todo mundo para o centro de Samaria. E aí o Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, irmãos, eles estavam no meio do exército de Israel, todo mundo apontando as armas para eles. Aí o rei de Israel ficou grandão, se empolgou. Ele disse: agora eu vou acabar com eles. O Eliseu disse: esses não. Você pode matar os prisioneiros que você fizer com a sua espada. Esses aqui são prisioneiros de Deus, e Deus está mandando a gente fazer uma ceia para eles. Coloca perfume nesse machado, ama esse inimigo, ora por esse perseguidor, dá um banquete. Irmãos, o rei ficou indignado. Eles fizeram um grande banquete para o exército da Síria. A Bíblia diz que os soldados foram embora constrangidos, irmãos. Não atacaram Israel, foram embora. E a Bíblia diz que nunca mais houve guerra entre Israel e a Síria. Ou seja, o perdão foi mais eficiente do que a espada. Quem está me entendendo? Quer vencer? Quer vencer? Decida hoje resolver esse negócio dentro do seu coração. Decida hoje vencer o emocional. Segundo lugar, segunda palavra de Jesus na cruz. Então a primeira: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ore pelos seus perseguidores. Aleluia. Ame quem odeia vocês. Segundo lugar, vamos ver a segunda palavra de Jesus na cruz. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo. Ele está falando com o ladrão que está crucificado do lado dele. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Foi a segunda palavra da cruz. Irmão, isso é um ensino poderoso. Sabe por quê? O que significa isso? O que significa isso? Se você quiser vitória contra Satanás, se você quiser amizade com Deus, quer ser parceirão de Deus, se você quer reinar em vida com Cristo, se você quer autoridade, você precisa ser misericordioso, semear misericórdia na vida das pessoas. Quem está me entendendo? Ok, queridos? Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então veja bem, quem que é esse ladrão? Ele está lá crucificado junto com Jesus. Está lá todo mundo crucificado, Jesus no meio e os dois dos lados. Um começa a falar mal de Jesus. Fica comigo. E ele começa a dizer: você diz que você é o Messias, então salva a gente e salva você também. Você não é Messias coisa nenhuma. E esse ladrão bom, né? Ele diz assim: Jesus, cala a tua boca, nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse homem não fez nada para receber esse castigo. E aí ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, pensa, aí Jesus vai ter misericórdia desse homem. Ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que isso tem a ver com a nossa vida prática, irmãos? Todas as vezes que você tiver um problema, anota aí no seu coração isso que eu vou te falar agora, nunca mais esqueça disso. Em qualquer área da sua vida, eu já percebi, não é? Eu já percebi isso, não é? Eu não sou só um estudioso da Bíblia, eu fico observando a vida. Eu já percebi uma coisa, que quando eu tenho um problema numa área, seja lá qual é a área, Deus coloca alguém na minha vida que tem o mesmo problema que eu. A maioria de nós rapaz, eu vou perder tempo, eu estou todo enrolado aqui, eu vou perder tempo com esse cara. E a gente perde a oportunidade de semear, porque existe uma lei de Deus: a gente só colhe o que a gente planta. Se eu quero colher no meu casamento, eu tenho que investir no casamento de alguém, não é? Se eu quero colher nos meus filhos, eu tenho que investir nos filhos de alguém. Se eu quero colher na minha vida financeira, não é? Jesus disse, é uma lei.
É uma lei. Ele disse: aquilo que vocês quiserem que os homens façam para vocês, façam primeiramente vocês aos homens. Isso é uma lei. Então, irmão, veja bem, quer ver um exemplo disso? O Davi chega em Ziclag, e olha o que ele descobre: que a família dele foi raptada. Pensa você no lugar do Davi. Toda a família foi raptada, os animais, tudo que o Davi tinha, a casa dele foi queimada, ele perdeu tudo da noite para o dia. E os homens dele, que eram aproximadamente 600 soldados, queriam matar o Davi, culpando o Davi. O Davi em crise, ele vai orar, Senhor, ele não está entendendo nada. Senhor, me ajuda, o que eu faço? Eu vou perseguir esse bando, eu vou restaurar. Senhor, o que é que eu faço? E Deus falou assim para ele: vai e você vai restaurar tudo. Eu profetizo isso sobre a sua vida aqui. Na sua cruz, na sua luta, restituição sobre a sua vida. Agora veja bem, aí o Davi vai, ele está tão exausto, porque ele já vem de uma guerra, irmão. Os soldados estão tão cansados também. Ele está vindo de uma guerra, mas ele está indo procurar a família dele, cansado. Aí o que ele encontra no meio do caminho? Um homem, um egípcio, que foi abandonado pelo seu dono, não é? O cara é um escravo, ele foi abandonado pelo dono dele. E aí o Davi tenta conversar com ele, mas ele está muito mal, ele está quase morrendo. Irmão, pensa a agonia, o desespero dos soldados do Davi. Rapaz, vamos embora daqui, vamos pegar nossa família lá, moço. Os caras estão se afastando. O Davi disse: ninguém sai daqui, vamos ajudar o cara. Vamos ajudar o cara. Quem está me entendendo? Você faria isso? Quem está me entendendo? Jesus está lá na cruz dele, usando de misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra composta. Míseros, cardia, coração. Míseros, cardia é a palavra. Então o que é isso? É míseros de miséria, cardia de coração. O que é misericórdia? É colocar o coração na fraqueza, na miséria do outro. Cada vez que nós estamos vivendo uma cruz, Deus vai nos dar uma terra para nós semearmos misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, cada um de nós tem as suas misérias. Só quem tem suas misérias, levanta a mão. Aleluia. Tem alguns igual eu, aleluia. Agora vamos lá. Quando eu preciso que alguém tenha misericórdia de mim, inclusive eu preciso da misericórdia de Deus, irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Como que eu vou colher misericórdia? Colocando misericórdia. Então veja bem, interessante, o Davi chama os homens dele, vamos servir para ele. E deram pasta de figos, faz uma lista de coisas gostosas que ele comeu. Deram muito carboidrato para ele se recuperar e tal, e açúcar e vinho e não sei o quê, né? Eu estou falando de um açúcar saudável e tal. E aí, não estou falando desse veneno aqui do nosso dia. Agora, quando ele come, irmão, a maioria de nós pensaria assim: meu irmão, Davi, vamos embora, já deu. Você já abençoou o cara. Você já abençoou, sai fora. Ele disse: não, eu só saio daqui quando esse camarada se levantar e ele estiver fora de perigo. Irmão, isso é misericórdia. O cara está com a família dele lá, raptada, irmão. Isso é cruz. Vocês estão me entendendo? Isso é cruz. Jesus está pregado na cruz e tendo misericórdia de alguém. Pensa bem, pensa bem. Isso é muita nobreza. Não é à toa que ele conquista essas coisas. Não é à toa que ele conquista a vitória completa contra Satanás. Não é à toa que ele restaura a amizade com Deus. Não é à toa que ele reina em vida. Não é à toa que ele tem autoridade. Irmãos, e quando esse cara finalmente se recuperou: você está bem, cara? Posso ir embora? Você está legal? Estou legal. Estou legal, estou melhor. Perdeu um tempão lá. Perdeu um tempão. Quando a gente fala isso para alguém, às vezes para um crente: ô irmão, ajuda lá o cara. Não, pastor, está pensando o quê? Eu estou muito ocupado, pastor. Está perdendo uma oportunidade tão grande. Tão grande. Por isso que é uma oportunidade essa rede de casais para você trabalhar, aleluia, no sábado, glória a Deus. Agora, irmão, olha só que coisa, olha a recompensa. Quando o cara se recupera, aí o Davi pergunta para ele: quem é você? De onde que você vem? Eu sou um egípcio. O meu senhor Amalequita me abandonou aqui. Ele falou: Amalequita? Falou: rapaz, os amalequitas bateram lá em Ziclag, arrebentaram com tudo, destruíram, levaram minha família, tudo. Ele fala: fomos nós. Eu estou todo arrepiado, olha a coincidência, olha a Jesusincidência, aleluia, olha a Jesusincidência. Fomos nós que entramos lá e arrebentamos com tudo. O Davi disse: você consegue me levar até esses homens?
Ele disse: eu consigo, eu sei onde eles vão parar, eu sei onde eles vão dormir. Aleluia. Davi disse: eu não acredito, sério. Valeu ele perder aquele tempo, valeu ele não perder um tempo, ele fez um investimento. Quem está me entendendo? Porque senão ele ia ficar andando ali em ciclo, ele jamais iria achar. Foi por causa da misericórdia que ele teve a vitória. Segunda palavra de Jesus na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceiro lugar, terceira palavra de Jesus. Vamos ver comigo, João 19:26. Jesus vendo a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quem quer ter vitória? Quem quer amizade de Deus? Quem quer reinar em vida? Quem quer autoridade? Honre seus pais. É o terceiro princípio. Honra os pais. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é uma chave. Eu tenho visto tanta gente perder tanta coisa porque não honra os pais. Irmão, pastor, isso aí está lá no Antigo Testamento. Irmão, está no Novo também. Era uma lei, era um dos 10 mandamentos. O 5º mandamento. O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se multipliquem os teus dias sobre a terra. Meu Deus do céu, como que a gente pode negligenciar essa lei? Então Jesus está ali, irmão, na cruz dele, sofrendo aquelas dores terríveis, mas ele está preocupado com a mãe dele, porque provavelmente, não é, o José já tinha morrido, não aparece mais, ok? E ele, a mãe dele sozinha ali, e ele olha para ela e olha para o João: João, cuida dessa mulher, cuida dela como se ela fosse tua mãe. Mulher, esse aí é o teu filho, ele vai ficar no meu lugar. A preocupação dele com os pais. Irmão, não foi à toa que ele foi o que ele foi, como homem. Eu estou falando de um homem. A gente deixa para trás isso, a gente joga fora isso. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo de um problema que estava acontecendo na igreja, porque as pessoas estavam desprezando os pais idosos, estavam desprezando. E aí os pais idosos, os idosos estavam buscando a ajuda da igreja, e a igreja não dava conta de sustentar tudo aquilo de idosos, não é? Então o apóstolo Paulo diz: espera aí, está errado. Ele disse: os filhos têm que honrar os pais. E sabe o que é que ele fala? Ele diz: o filho que não cuidar dos pais, ele negou a fé, e ele é pior do que o incrédulo. Quem está me entendendo? Irmãos, é por isso que muita coisa não dá certo na nossa vida. Então é por isso que quando vem a cruz, dia a dia, e ela vem, a gente não tem vitória na cruz, porque a gente não está preocupando. Olha só Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão. Vai arrancar o olho, vai perder a visão, vai perder o sonho. E pelos pintões da águia serão comidos. Vai morrer, vai virar cadáver, vai virar comida de urubu. Entende o que eu estou falando? Então qual que é o segredo, irmãos? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Diga: tomar a minha cruz. O que é tomar a cruz? Honrar os pais. Jesus honrou os seus pais. Quarta palavra da cruz, aleluia. Quarta palavra da cruz, Marcos 15:34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que em hebraico quer dizer, em aramaico quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Qual que é esse quarto princípio, irmãos? Escuta bem que eu vou te falar. Jesus se agarrou em Deus. Eu quero te explicar isso aqui. Isso é o quarto, porque isso parece óbvio, mas quando a gente passa as nossas tribulações, o nosso momento de cruz, de dor, que a gente não está entendendo, a gente está achando que a gente está sendo injustiçado, como Jesus estava sendo injustiçado. Isso é cruz.
a gente não entende, a gente não merece isso, e aí a gente está ali sofrendo. Irmãos, muitos de nós, a primeira coisa que faz é parar a sua vida de oração, não é? É parar de buscar a palavra de Deus. Porque, irmão, oração e palavra é um diálogo. Eu falo com Ele pela oração, eu ouço sua voz pela sua palavra. E às vezes a gente está tão atribulado com as coisas, e a primeira coisa que a gente faz é largar. Não larguei, eu estou indo na igreja de vez em quando até. Largou. Irmãos, eu acho tão lindo que Jesus, Ele se agarra em Deus, porque Ele não pode suportar esse afastamento. Agora veja bem, vamos entender isso aqui. Por que Deus vai abandonar Jesus? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por quê? Isso é muito chave. Porque olha só, a Bíblia diz em Romanos 3, 23: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entende? Então a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 59, 1 e 2. Não perca isso. Os olhos de Deus não estão fechados para não ver as nossas necessidades, e nem as suas mãos atadas para não nos abençoar, mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus, Ele nos ama, mas Ele não pode, o pecado, eu vou explicar para vocês. Uma vez aconteceu, não é? Que um dos meus filhos, bem novinho, ele se sujou todo, né? Ele se sujou, então ele pegou na fralda e foi passando, e foi rápido, comeu um pouquinho também. E não vou contar o vídeo, depois vocês vão, né, pegar no pé deles, né? Mas aí, quando a gente viu, eu peguei ele, levei ele para o banheiro, não é? Aí lavei. Meu irmão, eu amo meu filho. Não deixei de amar meu filho, mas eu peguei ele pela ponta do dedinho e fui levando ele. Ele tinha mais ou menos 1 ano e, sei lá, um pouquinho, estava começando a andar de fralda. E aí eu coloquei ele, empurrei ele no chuveiro, liguei o chuveiro e dei banho no cara. Dei uns 3 banhos, cheirava a mãozinha dele, irmão. Meu Deus do céu, pensa no negócio poderoso, o pecado. Quando impregna. Entende? Então Deus não deixa de nos amar, mas Ele não pode conviver com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Então veja bem, agora vamos entender. Então, por causa do pecado, o homem perdeu isso, ele perdeu essa presença. Ele foi destituído da presença de Deus. Olha só, vamos entender. Agora Deus ama. Aí ele pensou: puxa vida, mas eu amo meus filhos, eu sou louco por eles, eu não posso ficar sem ele. Mas eu não posso também, eu sou justo. E o salário do pecado é a morte. Eu vou ter que matar os bichinhos. Tem jeito, por causa do pecado. Vou detonar com tudo, ok? Ele já tinha feito isso anteriormente, na geração do Noé. Eu vou ter que acabar com tudo, o pecado. Irmão, aí veio a sabedoria. A sabedoria de Deus disse: eles não precisam morrer, não é? Então Deus pegou o seu único filho que ele amava, não é? E ele disse: filho, eu vou disciplinar eles em você. Eu vou matar você. Quem está me entendendo? Isso é lindo demais, né? Meu Deus, eu me emociono até hoje. Nunca consigo me acostumar com esse amor. Eu vou ter que matar você. E aí, irmãos, Deus envia Jesus. Então quando Jesus está ali na cruz, Deus não pode livrar ele. Deus não pode dizer: filho, eu vou te dar uma força, filho, eu vou fazer você dormir, eu vou te dar uma anestesia. Deus está dizendo para ele: filho, é só você. Você tem que ser totalmente homem. Homem, 100% homem. Tchau, estou indo embora. E aí Jesus se agarra nele. Não, sabe, Jesus já tinha aceitado a morte. Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando ele entendeu que era isso mesmo que Deus queria, beleza, ele aceitou a morte. Mas ele não aceita ficar longe de Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. É um grito desesperado: não vá, não me deixe, eu preciso de ti. E Deus disse: eu não posso ficar. Tchau. É muito tremendo isso. É muito tremendo isso. Amém, queridos. Então, irmãos, essa é outra chave.
Essa é outra chave na vida de Jesus. Por isso que ele teve vitória, a amizade de Deus, o reino, a autoridade suprema. Porque, irmãos, ele se agarrou em Deus. Quem está comigo aqui? E quinto lugar, quinta palavra de Jesus na cruz. João 19, 28. Estou terminando. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Irmão, que tremendo! Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Qual que é o quinto princípio? Qual que é o quinto princípio que a gente tem que praticar na nossa cruz, diariamente? A gente tem que respeitar e amar a palavra de Deus. Pensa bem, irmãos, Jesus está na cruz, mas o que sai de dentro dele é uma palavra que estava lá na Bíblia, em Salmos, não é? Em Salmos 22, 15, diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou ao meu paladar, não é? A minha boca. O Davi é um salmo messiânico, ele tá profetizando Jesus ali nos últimos momentos dele. E ele está dizendo isso, que aquele momento de sede absoluta. E Salmo 69, 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso se cumpriu em Jesus. Então, o que Jesus fala? Escuta bem que eu vou te falar aqui. O que você tem falado na sua cruz? O que tem saído de dentro de você no seu momento difícil, impossível? Na sua luta diária de tomar a sua cruz, o que tem saído? Eu te pergunto, tem saído a palavra? Eu sei o que tem saído. Eu sei o que tem saído. Vou profetizar aqui. Chore, cantore, barala, chore. Tem saído o que está cheio o seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Só sai o que está dentro. E o que sai, é interessante, irmãos, é tão lindo Jesus, sabe por quê? Porque o primeiro momento de Jesus, no primeiro momento do ministério de Jesus no deserto, quando o Espírito Santo levou ele para o deserto, para ele ser tentado por Satanás, Satanás falou para ele: se você é mesmo o filho de Deus, porque ele tinha acabado de ouvir isso, então transforma essa pedra em pão. E aí Jesus recita Deuteronômio 8, verso 3. Ele diz: não só de pão viverá o homem. Ele diz: está escrito. Ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. E cada vez que Satanás o tentou, ele recitou um texto das Escrituras. O que estava dentro de Jesus era a palavra. Vocês estão entendendo? Irmãos, e é interessante que ele começa assim e ele vai terminar assim. Agora ele está no final da vida dele, pregado na cruz, e o que ele fala é: vendo que está tudo consumado, ele já cumpriu a missão, então para que se cumpra a Escritura, ele diz uma palavra das Escrituras: eu tenho sede. Ele podia dizer qualquer coisa, mas ele falou a palavra. O que é que você tem falado? Pastor, eu não posso falar a palavra porque a palavra não está dentro de mim. Eu lembro do Bill Hybels, né? Sou apaixonado por ele, leio muitos livros dele, gosto dele. Ele conta que ele saiu da casa dele, no carro dele ele tinha o hábito de sair com uma grande xícara de café. Uma xícara enorme de café. Com uma mão ele ia tomando café e com a outra ele dirigia. E nesse dia, quando ele vai saindo da casa dele, ele dá ré, o vizinho passa na hora atrás dele, ele tem que frear. E quando ele freia, o café cai em cima do peito dele e despela tudo, né? Diz que ele já foi assim, automaticamente abrindo a porta do carro e foi para cima do vizinho. Pensa, o pastor Bill Hybels. Diz que o vizinho foi tão doce, tão manso, tão sereno. Me perdoe, pastor. Quando ele ouviu a palavra pastor, ele se controlou. Ou tentou se controlar. Diz que ele entrou no carro de volta e ficou resmungando de lá da casa dele até na igreja. Diz que ali no meio do caminho Deus falou assim para ele: o café, diz que Deus falou assim para ele: o café caiu porque estava dentro. Diz que na hora ele entendeu. E Deus falou assim: quando balançou, o que está dentro cai. E ele disse: quando a vida te balançou,
quando aconteceu alguma coisa desconfortável para você, saiu o que estava dentro de você, ira, fruto da carne. Diz que na hora, irmãos, ele deu a volta no carro dele e voltou lá com o vizinho. Quase que ele se ajoelha e disse: meu irmão, me perdoe. O que sai de dentro de Jesus é uma palavra das Escrituras. Isso não te desafia? Quando você passa por um momento difícil, quando você tem que levar a sua cruz, que você não entende, o que sai é uma palavra das Escrituras, ou é outra palavra? Não, pastor, nem vou te contar o que sai. Melhor eu não te contar. Mas vai mudar em nome de Jesus, porque você quer vitória completa contra Satanás, porque você quer ser parceiro de Deus, amigo de Deus, porque você quer reinar em vida com Jesus Cristo, porque você quer autoridade. Aleluia, aleluia. Se encha da palavra. Em sexto lugar, vai dar certo. João 19:30. Olha só a sexta palavra da cruz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Foi a outra palavra, a sexta palavra. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O que significa isso, irmãos? Qual que é o sexto princípio? Obediência completa. Porque, irmãos, o que é que Jesus está dizendo? Quando ele está dizendo assim, está consumado, ele está dizendo, está feito. Ele está dizendo, missão cumprida. O Senhor me deu uma ordem e eu fiz. Não é? Acho que foi ontem que um irmão me pediu um favor lá de Belém, não é? E eu super ocupado, estudando a palavra, estudando sobre ter misericórdia do outro, estudando que quando eu tenho uma necessidade, Deus vai colocar alguém com a minha mesma necessidade, né? E o cara pede um favor para mim. E aí eu, sabe, dentro de mim, meu Deus, que hora para esse cara me ligar, irmão. Aí eu disse, não, Senhor, perdão, é a minha terra, é a minha terra. Aí eu resolvi para ele e depois eu falei assim, mandei uma mensagem dizendo, missão cumprida, está consumado. O que você esperava que eu fizesse, eu fiz. O que você esperava que eu fosse, eu fui, está feito. Irmão, o que significa isso na nossa cruz? Isso aqui é muito chave, guarda isso aqui, porque isso aqui é muito chave para você. Porque, irmãos, olha o que Jesus diz em João 17:4, quando ele está fazendo a oração sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu acho muito tremendo isso. Então veja bem, quando a gente está lá na cruz, na nossa cruz diária, quando a gente está vivendo um momento difícil, irmãos, não pode haver uma dúvida da nossa obediência. Você vai entender isso agora. Porque quando Jesus já estava assim no meio já do meio para o fim do ministério, ele estava reunindo com os discípulos e anunciando o que ia acontecer com ele. Aí ele disse a si mesmo, lá vem o príncipe deste mundo. Olha só, João 14:30. Ele diz assim, lá vem o príncipe deste mundo, que é Satanás. Jesus disse, não é? Que ele é o príncipe do mundo. Lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Então escuta bem, você está passando por um momento difícil lá. Se você não tiver a consciência purificada, o apóstolo Paulo diz, aquele que desprezaram a boa consciência, naufragaram na fé. Então o cara está lá, ele está lá sofrendo, ou então a mulher, né, o homem, sofrendo com um adultério. Irmão, vai vir a acusação. Eu adulterei primeiro. Eu estou nisso há 20 anos. Aí o cara tem aquela dúvida, o diabo foi lá e... Quem é você para cobrar fidelidade da sua esposa, seu adúltero? Aí ele, é mesmo, seu diabo. O cara está lá passando uma luta financeira, ele está sofrendo, está endividado. Aí ele lembra que ele foi desonesto em outro momento, que ele nunca consegue ser um dizimista, nunca consegue investir no reino de Deus, ele é avarento. Então, irmão, se ele não tem como Jesus, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Eu e ele somos como água e óleo, a gente não se mistura. Tem nada contra, não tem nada que ele possa me dizer, eu tenho uma coisa para falar a seu respeito, Jesus. Ele não tem nada em mim, quem está me entendendo? Então, irmãos, esse momento da cruz, a gente não pode vacilar.
Não é? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Mas nesse momento da cruz, eu tenho que dizer, olha aqui, diabo, eu errei. Mas eu já confessei, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa o pecado, alcançará misericórdia. Já está resolvido com Deus. Se você quiser, vai conversar com o meu advogado. Mas se você vacilar, se você ficar meio com medo dele, ele bagunça com a sua vida na cruz. Quem está me entendendo? Jesus é lindo demais. Agora escuta bem. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Olha essa obediência dele. E morte de cruz. E Hebreus 5:8, eu amo esse texto, diz que embora sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Diga assim comigo, obediência se aprende. Como? Na cruz. Pelas coisas que você sofre, pela cruz que você leva todo dia. Você tem que aprender a obediência. Jesus teve que aprender, e quanto mais a gente. Amém, queridos? Muito bem, muito bem. Quem quer vitória contra Satanás? Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer reinar em vida? Quem quer ter autoridade? O que é que tem que fazer? Tomar a cruz. Como que toma a cruz? Obediência completa. Obediência completa. Não tem mágica, irmão. Não tem esse negócio. Vem cá, eu vou orar por ti. Eu sou o pastor Jackson. Poderoso, o apóstolo da... Vem. Se você estiver em desobediência, meu irmão, não tem oração, não tem óleo ungido, não tem macumba gospel. É porque tem um monte de macumba gospel, moço. Eu estou impressionado com a macumbaria gospel. Uma pulseira poderosa, coloca a pulseira. Irmão, o povo de Israel levou a arca da aliança para lutar contra os filisteus. O Hofni e o Finéias estavam em pecado, tendo relação sexual com as irmãs no templo. Pensa bem. Aí alguém disse, vamos levar a arca para a gente não perder a batalha. Lá vai o amuleto. Leva a arca. E eles levaram a arca. Irmão, não só foram derrotados, como os filisteus levaram a arca. Deus preferiu ficar com os filisteus do que voltar para casa. Não teve arca da aliança, coisa nenhuma, por causa do pecado. Não sei porque vocês ficaram tão quietos. E para terminar, gente, para terminar, a última palavra de Jesus na cruz. Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz. Foi o texto que a gente leu no começo. Foi esse texto que começou tudo no meu coração. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Irmão, qual que é o sétimo princípio? Se entregue completamente. Se entregue completamente. Entregue todas as coisas, inclusive o seu espírito. Guarda essa frase no seu coração. Tudo o que nós não estamos dispostos a entregar para Deus vai ser o nosso Senhor. Quem está me entendendo? O que você não consegue entregar para Deus vai ser o seu Senhor, vai governar a sua vida. Escuta isso, anota isso aí. Vai governar você. O que é que você não consegue entregar para Deus? Vai governar você. Renúncia, irmãos, é o princípio através do qual Deus lida com a nossa idolatria e com a nossa carnalidade. Nossa natureza é idólatra. E quando Deus pede alguma coisa de nós, é porque Ele quer nos dar alguma coisa muito maior. Quem está me entendendo? Por que Ele pede? Por que Ele pede? Porque ele é mesquinho? Não. Porque, irmãos, Ele pede para que eu sempre esteja confiando totalmente tudo a Ele. Tudo a Ele.
Quando Deus deu Isaac para o Abraão, mas quando Deus viu que o Isaac virou o senhor do Abraão, pensa bem, o filho se tornou o chefe do pai. Tudo girava em torno do Isaac. Deus disse: me dá de volta. Essa bênção está fazendo mal para você. Quem está me entendendo? Me dá. Aí o Abraão reconheceu, é mesmo. E o Abraão então foi entregar. E Deus disse: você já entregou. Você não precisa matar, você já entregou. Você é o cara. Agora eu sei que você teme a Deus. Não é? Quem está me entendendo? Eu vou te dar uma multidão de filhos, porque você não me negou o seu único filho. Quem está me entendendo? Então, irmão, Jesus naquele momento de dor, Ele entregou tudo, até o seu espírito. Por isso que ele teve vitória, amizade com Deus, reinou em vida e teve essa autoridade suprema. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.